Vidas negras importam. Esse é um título de um movimento popular que começou nos Estados Unidos e tem se alastrado por alguns países da Europa. Nos inspiramos no título desse movimento para formar o título desse vídeo, porque tem tudo a ver com o que estamos vivenciando atualmente dentro da nossa instituição. Hoje eu gostaria de falar sobre a Portaria 830 e as implicações que ela tem na sua vida. Bom, essa portaria, primeiro, ela foi emitida no dia 25 de junho de 2020. Senhores, antes dessa portaria, nós estávamos vinculados a trabalhar remotamente até o dia 30 de junho. Após essa portaria, o reitor delegou que diretores e pró-reitores decidissem o momento, a conveniência e a oportunidade em que cada servidor deverá voltar a trabalhar de forma presencial em meio à pandemia. Veja, senhores, por que é que nós estamos neste ambiente escuro? Infelizmente, eu tenho visto a gestão dessa forma, tomando decisões às escuras. E é para criticar esta portaria é que nós estamos aqui. Vamos começar a falar sobre a péssima divulgação dessa portaria. Primeiramente, é importante dizer que eu tomei conhecimento desta portaria através do WhatsApp. Eu não recebi e-mail falando dessa portaria. Eu não consigo enxergar essa portaria no site. Ou seja, institucionalmente falando, essa portaria ela não está em lugar algum. Dentro da nossa instituição não existe um ambiente oficial de divulgação. Ou melhor, o nosso boletim ele sequer está publicado. E as pessoas estão encarando esta portaria como se válida fosse, sem que existisse um local que ela estivesse efetivamente publicada. Veja, senhores, deixa eu explicar aqui uma diferença para vocês. Uma coisa é a publicação dos atos, outra coisa é a divulgação dos atos. A gente publica o ato administrativo em um ambiente permanente, onde você não tem como chegar lá e apagar como servidor, a não ser você como gestão. Mas você como servidor, você não pode chegar lá e apagar. Por quê? Porque ele fica localizado em um ambiente permanente, diferentemente de um e-mail. Engana-se quem pensa que difundir uma informação por e-mail é publicar. Isso não tem nada a ver com publicação. Publicação você faz em um ambiente permanente e a divulgação, sim, você faz através de WhatsApp, você faz através de um e-mail. Por quê? Porque o e-mail eu posso chegar e apagar. O WhatsApp, mesma coisa, eu posso chegar e apagar. Mas a publicação não. A publicação não se apaga. A publicação se retifica. E ela não deve ser apagada. E eu estou aqui chamando a atenção para dizer que essa portaria ela ainda não está sequer publicada em um ambiente permanente e as pessoas já estão encarando elas como válida. Infelizmente, senhores, não existe a publicação e nem a divulgação necessária. E por que eu digo isso? Porque muitos servidores já chegaram até mim falando: Adonias, o meu chefe está me chamando para trabalhar pelo WhatsApp. E agora, eu já devo voltar? Já acabou? Já passou dia 30? Eu já devo voltar a trabalhar? Infelizmente, senhores, é assim que está a instituição, é assim que está a gestão e é assim que estão os servidores, às escuras. Por quê? Porque nós não temos uma gestão firme, forte, profissional, que cumpre protocolos, regras e princípios. Antes nós temos uma gestão ineficiente, uma gestão antidemocrática, que seja uma gestão
que não faz o devido cumprimento protocolar necessário para que as informações fluíssem de forma adequada. Depois que a gente falou da má divulgação, vamos agora falar sobre essa delegação. Veja, senhores, o que justifica o reitor delegar essa atividade para pró-reitores? Veja, você está no mesmo prédio, você está na mesma unidade administrativa, no entanto, vai ter pró-reitor chamando servidores na frente e outros pró-reitores chamando servidores atrás, sendo que você está sob o mesmo risco, sob a mesma gestão, e de repente isso te dá até a oportunidade para que eu chame, o Adonias, eu não gosto do Adonias, eu vou chamar na frente. O fulano, eu gosto do fulano, eu vou deixar para chamar por último. Você percebe, senhores, a incoerência que é da gestão de ficar delegando para pró-reitores? Isso faz até mesmo distinções injustificáveis. Vamos falar agora um pouco sobre fake news. Fake news foi uma expressão muito utilizada nas últimas eleições americanas em que Donald Trump saiu-se vencedor. Ela retrata basicamente uma mentira. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque você recebeu no dia 5 de junho um e-mail em que a gestão chamava a atenção da comunidade para receber propostas de enfrentamento para o Covid. Bom, no corpo desse e-mail dizia que essas ideias, essas propostas, elas iriam ser debatidas no Conselho Superior. Bom, acontece que simplesmente o Conselho Superior não se reuniu e a gestão emitiu a tão polêmica Portaria 830, objeto desse vídeo. Uma fake news mesmo, bem na cara de todo servidor, de todo aluno, em que a instituição te informa uma coisa, mas infelizmente parece não estar atento ao que é correto, ao que é verdadeiro. Bom, senhores, continuando, eu gostaria de falar agora um pouco sobre o Sinasef. A gente tem feito alguns discursos, alguns diálogos, porque a gente tem observado que o reitor, infelizmente, ele tem ignorado o conselho, ele tem deixado o conselho praticamente à deriva, não responde aos questionamentos do conselho, ele simplesmente se cala diante do conselho. Eu inclusive estava até com receio de o reitor dissolver o conselho, sinceramente, senhores, porque realmente ele não reagia a qualquer manifestação do conselho. Bom, senhores, então a gente teve uma aproximação com o Sinasef. Nós tivemos 2 reuniões com o Sinasef e elas foram até que bastante produtivas. O Sinasef ele tem sido bastante atuante. Eu vou deixar no final desse vídeo, na verdade, todos os documentos que estão citados nesse vídeo, eles vão passar no final desse vídeo o texto para que os senhores tomem conhecimento. E aí a gente vai deixar o final desse vídeo esse documento do Sinasef, em que ele questiona a legalidade da portaria 830, e aí ele acha lá uma série de irregularidades e que foi encaminhada para o reitor e que a gente vai estar acompanhando o desenrolar aí dessa história, tá bom? Então, assim, eu achei interessante pontuar aqui, né, a participação do Sinasef em meio à pandemia, porque tem sido de bom valor a gente juntar forças, unir forças, porque a gente está vivendo em tempos de escuridão.
como se não bastasse a pandemia, infelizmente, nós também estamos vendo a gestão. Bom, o rebaixamento do Consulp, eu acabei já adiantando para vocês. Eu tenho até brincado com alguns conselheiros, dizendo, poxa, o Conselho Superior ele tem que ser renomeado, talvez, para Conselho Inferior. Porque assim, senhores, é dramático o que o Conselho tem vivido nos últimos dias. Senhores, veja, senhores, o reitor, ele tem tomado decisões que implicam em vidas, senhores. Fazer com que os servidores voltem até o dia 21 de julho de forma abrupta, como se tudo estivesse normal. Isso é, ao meu ver, brincar com a sua e brincar com a minha vida. É uma decisão assim que foi tomada realmente, foi um desastre. Realmente foi um desastre. O reitor, ele se reuniu simplesmente com o conselho de dirigentes, que é formado simplesmente pelos diretores, ou seja, por pessoas que, em tese, têm interesses em comum e não interesses conflitantes, deixando de lado o Conselho Superior. No Conselho Superior, há muito mais divergências de ideias, há muito mais diversidades de interesse. E simplesmente, ao contrário do que foi veiculado no e-mail, ele deixa o Conselho Superior de lado, deixa o Sinasef de lado e toma essa difícil decisão e, do meu ponto de vista, infeliz decisão de fazer com que todos os servidores retornem de forma abrupta, sem que houvesse uma regra de transição, em que houvesse uma flexibilização, pelo menos até o final do estado de emergência que nós vivemos. Salvo me engano, esse estado vai até o dia 12 ou dia 10 de outubro, por aí. Então, assim, senhores, existe um comunicado. Esse comunicado ele foi feito pelo secretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal, que saiu no dia 22 de junho. Esse comunicado também vai passar no final desse vídeo para vocês tomarem consciência. E um desses itens do comunicado, ele começa a dar sugestões para o que as instituições poderão estar fazendo para que houvesse esse retorno. Porque assim, senhores, o MEC, a Presidência da República, ninguém pode chegar e dizer, olha, todo mundo vai voltar no dia tal. Não, isso é uma atividade, isso é um momento, isso é uma conveniência que cada gestor responsável vai tomar essa decisão. Essa decisão ela não pode vir assim de uma autoridade central, vamos dizer assim, presidente, Ministério da Educação. Não, ele deixou que cada um tome mediante, né, as circunstâncias de sua cidade, as circunstâncias que você vive e tome aí essa decisão. Mas aí ele dá uma sugestão, ó, você não precisa voltar de forma abrupta, você pode flexibilizar. E mesmo a gestão tendo conhecimento desse comunicado, ela simplesmente toma essa decisão em que todos os servidores terão que estar nos seus locais de trabalho presencialmente, e aí salve-se quem puder. Nesse comunicado, ele dá sugestões do tipo, olha, você pode de repente escalonar, fazer com que o servidor um dia venha presencialmente e no outro dia trabalhe remotamente. Ou então você pode fazer com que o servidor, uma parte trabalhe de manhã e de tarde, outra parte de tarde e de noite, fazendo com que o início dos trabalhos ele fosse escalonado, né? Bom, senhores, rejeitando tudo isso, a gestão tomou essa decisão de fazer essa portaria, né,
delegando esse trabalho para os diretores e pró-reitores. E assim, a gente não vê uma clareza de como é que esse servidor ele vai ser convocado. Porque, por exemplo, tem servidor dizendo, olha, meu chefe está me chamando para o WhatsApp. E aí, eu tenho que voltar por um instrumento tão informal assim? Quer dizer, a portaria não esclarece se é uma ordem de serviço, se é outra portaria, exatamente o que, qual é o ato que vai fazer. Porque esse ato ele pode ser também contestado. Como é que eu vou contestar esse ato? Eu vou contestar uma mensagem de WhatsApp? Quer dizer, fica complicado. Por quê? Porque a instituição fez uma portaria toda ilegal. Vocês vão ver o documento do Sinasef apontando as ilegalidades, né? Ela não especifica adequadamente como é que isso vai se processar, né? E aí quem fica à deriva é o servidor. Bom, senhores, a próxima informação que eu tenho para passar para vocês é que o reitor convocou, né, uma reunião para o dia 24 de julho, agora desse mês, dia 24 de julho, nós vamos ter uma reunião com o reitor, né? Não sei se exatamente, deve ser uma reunião ordinária pelo envio do e-mail, ela deve ser uma reunião ordinária, normal mesmo, os servidores eles vão estar encaminhando suas demandas até um determinado dia, etc, etc. E lá, certamente, isso vai ser motivo de debate, né? Essa maneira antidemocrática que a gestão ela faz, negando a importância do Consup, negando as instituições representativas do que é o Sinasef, enfim, negando a lógica, né? Tomando essa decisão às escuras e por aí vai. E para finalizar, senhores, deixa eu fazer aqui a minha última crítica. Falar mais uma vez sobre autonomia e independência de nossa participação como conselheiro para vocês, senhores. Veja, historicamente, a gente já fez aqui, a gente já teve aqui praticamente intimidações vinda de pró-reitores, como foi o que aconteceu com a Prodim, em relação a mim. A gente já viu intimidações vindo de diretores, né? A gente viu aqui um diretor censurando um aluno. A gente viu o reitor endossando tudo isso. E agora eu gostaria de falar sobre mais um item, porque apareceu mais uma tentativa de censura, uma tentativa de intimidação, mas agora, diferentemente, essa partiu de um próprio conselheiro. Um conselheiro que representa os técnicos administrativos, um conselheiro que deveria estar lutando contra os atos ilegais do reitor e, infelizmente, ele tem trabalhado a favor da gestão. Agora, deixa eu explicar aqui uma coisa que deixa bem claro. Não é pecado você trabalhar a favor da gestão. Não tem problema nenhum. Isso não tem implicação nenhuma. Não está errado você fazer isso. Agora, o que você não pode é intimidar. E por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos conversando dentro do grupo do STAI e eu tentava convencer os conselheiros, os demais conselheiros, a ter um posicionamento mais firme, porque eu me via praticamente sozinho nessa luta de falar assim de forma mais assintosa com a gestão, de ser mais duro com a gestão, porque infelizmente ela está precisando, ela está merecendo esse comportamento mais duro. E de repente o conselheiro diz que eu não sou marionete de ninguém,
eu não vou ser manipulado por ninguém. Eu sou conselheiro, tenho autonomia e não vou deixar ninguém me manipular. Dizia ele, senhores. Só que eu não sei se... acho que um momento antes, a conversa dele era a seguinte: olha, nós temos que ser políticos. Nós não podemos construir muros, nós não podemos ser tão forte, tão firme, nós temos que... Porque eu aprendi a ser assim, senão você não consegue nada. E eu tenho conseguido muita coisa desse jeito. E aí eu questionei o conselheiro, né? Poxa, conselheiro, por que você quer ser tão firme comigo, falando que eu tô te manipulando, né? Fazendo insinuações de que eu tô fazendo aquele de marionete, de alguma coisa assim. E, no entanto, com o reitor tu quer ser político. Como é que é isso, conselheiro? Como é que é isso? Foi isso que eu questionei o conselheiro. E aí, ele fala que já conseguiu muitas coisas, e dessa forma, desse jeito. Mas depois põe os e-mails dele mostrando lá o que ele já pediu, o que ele já solicitou. Mas se você for ver os itens dele, as propostas deles que está lá no e-mail, nada virou resolução. Nada virou resolução. Eu não sei que proposta é que avançou. É o conselheiro Valéry, esqueci de citar o nome dele, desculpa. É o conselheiro Valéry. E ele não fala, né? Ele não diz assim, qual foi a proposta. Poxa, que nós já conseguimos muita coisa, mas cadê? Cadê a resolução? Qual foi a resolução que saiu através dessa tua educação, desse teu comportamento? Porque direita, esquerda, todo mundo adora ele, todo mundo gosta dele, é por isso que todo mundo gosta dele. Gestão, situação, oposição, é aquela coisa toda. Enfim, senhores, eu sinceramente, senhores, eu não gostaria de estar falando isso, principalmente porque ele é um conselheiro, né? Representa nós, os técnicos administrativos. Mas eu só estou falando isso porque, ao meu ver, ele começa a intimidar o conselheiro aqui que vos fala. E aí ele fala bem assim: ah, eu tirei o print. Tranquilidade, eu já tirei o print. Aí, senhores, desculpa, mas aí eu me irritei, viu? Aí eu me irritei, porque assim, eu sempre tenho falado de forma abertamente o que eu penso da gestão. Eu tenho trazido através do YouTube tudo isso. Nunca falei às ocultas, às escuras. Eu não trabalho às escuras. Apesar desse cenário aqui, ele é meramente representativo. E, no entanto, o conselheiro fala em print. Eu não preciso ficar com medo de print. Então, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão. Bom, já que ele printou, já que ele quer divulgar, né? Já que ele acha que eu estou fazendo alguma coisa errada, não sei se ele quer usar o print para mostrar pro reitor, ou se ele quer usar o print para fazer alguma denúncia, porque o conselheiro insinuou algo, etc, etc. Senhores, isso não vai me intimidar, senhores. Eu vou continuar atuando da maneira como atuo, e quanto mais essa gestão intimida, e aí é que eu vou atuar mesmo. Vocês estão me entendendo, senhores? Eu trouxe aqui uma participação, inclusive especial, de um ministro, que ele vai falar ao final desse vídeo, tá? E depois desse ministro falando um pouco, esclarecer, né, o papel do conselho, da nossa... o que a gente pode estar fazendo, etc, etc. Ao final de tudo isso, vai estar passando todos os documentos que citamos aqui para vocês. Eu vou fazer só uma recapitulação. Vou colocar a portaria 830, vou colocar o documento do Sinasef, vou colocar a minha participação dentro do Consup, os meus e-mails, né? Todos os anexos dos e-mails, vai aparecer tudo de forma clara, transparente, para vocês entenderem que nós, como conselheiro, apesar dessa escuridão, apesar dessa turbulência, nós não estamos parados
e nós estamos atuando de forma firme contra toda essa escalada autoritária da gestão de negar o papel do Conselho Superior, de negar o papel das entidades representativas. E era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Se alguém quiser passar para mim, Adonias, eu queria poder contribuir de alguma forma, eu tenho essa informação aqui que eu gostaria que você passasse para o reitor, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para o reitor, e aí eu gostaria de usar a tua voz lá dentro do conselho para fazer esse questionamento. Fiquem à vontade, senhores. Vai estar passando debaixo do vídeo o meu e-mail, o meu WhatsApp, todos os meus contatos para vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco se você tem alguma informação. Adonias, eu estou sabendo disso, eu estou sabendo daquilo. Nos ajude, que toda ajuda será bem-vinda, tá? E é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem agora aí com essa belíssima apresentação e a exibição de nossos documentos. Valeu, um abraço. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional.